crianças! Estamos de volta com mais uma videoaula para falar de mais um profeta hoje. Mas antes vamos falar um oi para os nossos amiguinhos. Olá, Sula e Salô, como estão vocês? Olá! Oi, tia Michele! Oi, Salô! Oi, crianças! Vocês estão animados? Muito animado, tia Michele! O nosso tema de hoje é super animado, vocês vão gostar. O tema de hoje fala de festa. Por isso que a gente trouxe até pompom. Olha só, Sula e Salô com pompomzinho na mão para comemorar o motivo da aula de hoje. Vocês nem imaginam qual é. Quem gosta de festa? Criança ama festa, né? Eu também amo. Então, ó, esses pomponzinhos servem pra gente comemorar. Mas comemorar o quê? Vocês fazem ideia do que eu tô falando? Não sabem ainda? É uma surpresa muito boa. Prestem atenção. Opa, adoro surpresas. Surpresa é bom, toda criança ama, né, Sula? Olha só, presta atenção. A Sula tá meio distraída, tá olhando pro outro lado. Olha pra mim, Sula, presta atenção na aula. Salô, presta atenção aqui. Desculpa. Tá bom? Estão ligados? Prestando atenção? Então vamos lá. Olha só, hoje nós vamos falar sobre mais um dos profetas menores. A gente está quase terminando de falar dos profetas. E hoje é um profeta que também tem um nome bem pequenininho. Quem chuta? Quem acerta? Quem quer adivinhar qual é? Começa com A. Começa com A. Ageu! Muito bem, Salô! Hoje nós vamos falar do profeta Ageu. E vocês sabiam que o nome Ageu significa festa? Por isso a gente vai falar de festa. O nome Ageu tem esse significado. Legal, né? Ageu tem um nome bonito, é um significado bonito que é festa. Mas por que será que ele tem esse nome? Significa festa, vocês sabem? Porque não sei. Vamos aprender juntos. Eu quero aprender. Vamos lá, vamos aprender? Começar então pelo nosso versículo, que está no livro de Ageu, capítulo 2, versículo 9. Ageu 2, 9. E o versículo fala bem assim, crianças, olha só. A glória desta última ou da segunda casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor. Nossa, que promessa bonita! Tá falando que a glória de uma segunda casa vai ser maior do que de uma primeira casa. Que história é essa? Vocês sabem do que tá falando aqui? Fazem ideia? É a casa Não faz do ideia? céu, tia Michele? Como é que é? É a casa lá no céu? Ainda não. Ainda é aqui na terra que tá falando. Sabe de que casa que tá falando? Da casa de Deus, Sula. Ai, casa de Deus. Mas a casa de Deus aqui na terra, não lá no céu. Olha só, o profeta Ageu, ele foi chamado para profetizar ao povo ali de Israel na época em que eles puderam voltar do exílio da escravidão lá na Babilônia. Lembra que eles foram escravos lá? E eles puderam voltar para casa depois de... Vocês lembram quantos anos eram mesmo que eles ficaram lá? Muito tempo. Quem lembra? Lembra? Lembra, Salô? 400 anos. Não, 400 foi lá no Egito. 70 anos. Mas na Babilônia foi 70 anos. Muito bem, bons alunos, vocês se lembram. Babilônia, 70 anos. Depois de 70 anos, porque tinha profetizado que eles ficariam lá 70 anos de castigo. Lembra do castigo de 70 anos? Castigo dos 70. Mas quando eles voltaram, Deus disse para eles que agora eles tinham que reconstruir. Tudo tinha sido destruído, Jerusalém foi destruída na invasão pelos babilônicos, né? E inclusive a casa de Deus foi destruída, o templo. Lembra daquele templo maravilhoso? Quem construiu o templo mesmo? Quem lembra? Foi Salomão? Salomão, muito bem. Salomão era filho de quem? É o rei Davi. Do rei Davi. Olha que crianças espertas. Ele tinha construído um templo maravilhoso, suntuoso, chique, né? Tinha ouro, tinha as colunas, era um templo muito lindo e o povo se orgulhava de ter um templo tão bonito para cultuarem ao Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Mas na invasão, até o templo foi destruído, não sobrou pedra sobre pedra. Ficou tudo em ruínas, botaram fogo em Jerusalém e 70 anos tudo ficou ali abandonado. Lembram disso? Sim. Mas quando eles voltaram, Deus disse, agora é hora de reconstruir.
né? Eles voltaram, reconstruíram, começaram pelas muralhas para ter proteção. E aí Deus falou, agora reconstruam suas casas. Deixa o templo para depois, porque vocês precisam ter onde morar. Deus autorizou a fazerem primeiro as casas. Moradias. Isso. Só que aí passaram-se uns 15, 16 anos e o povo estava, sabe como? Acomodado. Fizeram suas casas lindas e não voltaram a construir o templo. Olha. Aí Deus ficou chateado, crianças. Deus ficou triste, falou, poxa, mas que povo ingrato. Agora é a vez de reconstruir a minha casa e eles não estão, ó, nem aí. Eu também preciso que reconstruam a minha casa. A primeira foi destruída, que era o templo de Salomão. E agora Deus queria que eles reconstruíssem mais um templo, um novo templo. Só que aí o povo estava acomodado. Ah, estamos libertos da escravidão, já reconstruímos nossas casas, estamos voltando a enriquecer de novo, vamos ficar de boa aqui. Eles queriam ficar assim. Mas Deus chamou Ageu para, ó, dar aquela chamada neles, dar aquela chicotada e falar, ó, vocês estão muito preguiçosos. Deus gosta de preguiça, crianças? Não. Vocês acham que preguiça é de Deus ou não? Não é de Deus. Preguiça é pecado ou não? Muito pecado. Preguiça é pecado, crianças. Quem tem preguiça de tomar banho, de fazer tarefa, de ir para a escola, de ajudar a mãe, de guardar os brinquedos, tudo isso é pecado. Deus não gosta de gente preguiçosa. E aí o povo estava acomodado, com preguiça de reconstruir, e falou, vamos ficar aqui, tranquilo, não precisa mexer com isso não. Sabe como é que eles estavam? Me lembrou, sabe quem? Depois que teve a pandemia, que a gente ficou cultuando em casa, sabe? Assistindo só os cultos online. Não teve gente que ficou com preguiça de voltar? Muita gente, tia Michele. Acabou essa coisa de assistir o culto online, aí o pessoal falou, vamos continuar vendo online mesmo? Agora tem os dois, né? Agora tem os dois. Vamos ficar aqui assistindo de dentro de casa, no conforto. Não teve gente que ficou assim? Ficou. O povo estava assim, acomodado. Mas Deus falou, nada disso, quero meu templo. Quero cultos lá, presenciais, quero vocês me adorando de novo dentro do templo. E Ageu foi, ó, levar essa palavra que Deus mandou e mandou o povo, então, se explicar e trabalhar. Gostaram disso? Gostei. É isso, assim que tem que ser? Tem que ser. Pois é. Então o povo começou a se explicar, começou a trabalhar e aí levou uns 5 anos e o templo ficou pronto. Eles terminaram. Ufa, até que enfim o templo ficou pronto. Porque eles começavam, paravam, foi meio devagar, mas ficou pronto. Então, aconteceu que quando o templo ficou pronto, era a hora de fazer o quê? Fazer o quê? Festa! Comemorar! O novo templo, a nova casa de Deus estava pronta. Só que tinha um probleminha, crianças. Sabe o quê? Os mais velhos que conheceram o templo de Salomão acharam o novo templo meio michuruca. Acharam fraquinho. Eles falaram, nossa, muito sem graça. O primeiro templo era muito mais bonito, mais rico, mais luxuoso. Esse templo tá muito xoxinho. E aí eles começaram a criticar, botar defeito, mas aí Ageu trouxe mais uma palavra para puxar a orelha deles. Sabe o que Ageu falou, Salô? O que foi? Você nem imagina. Ele disse assim, ó, a glória da segunda casa, foi o que eu acabei de ler, A glória da será maior do que a primeira. Mesmo que a primeira era grandona, suntuosa, luxuosa, mesmo assim, Ageu estava trazendo a palavra que Deus prometia de que, mesmo sendo mais simples, ali haveria muita glória. Porque não importa a riqueza, né, tia? Isso, não importa a riqueza, não importa o luxo. Deus é dono de todo o ouro, de toda a prata. A gente nem precisa oferecer ouro e prata para Ele, porque tudo que tem no mundo de riqueza já é dele. Sim ou não? Isso é verdade. Exatamente. Então ele falou, não se preocupem com isso. O importante é que a casa está pronta e aqui haverá muita glória, mais do que na primeira. Ficou pequenininho, ficou mais simples o outro templo, mas ficou bonito e pronto. O que importava é que ficou pronto. Preparado. Sabe o que a gente aprende com essa história, crianças? Que Deus quer que a gente faça as coisas dele em primeiro lugar. O pessoal estava preocupado só com as suas coisas, com a sua casa, com o seu trabalho, preocupado com eles mesmos e deixando as coisas de Deus para depois.
depois. A gente pode deixar as coisas de Deus para depois? Deus em primeiro lugar, tia Não, Michele. Deus até falou para eles, construam primeiro as muralhas, reconstruam suas casas e depois o templo. Mas foi Deus que autorizou. Mas depois já estava todo mundo bem tranquilo e eles nada de fazer as coisas de Deixando pra Deus. depois. Exato, e aí Deus ficou chateado, falou, peraí, esse povo está muito folgado, vamos fazer as minhas coisas. Até porque, criança, sabe o que acontece quando a gente não faz as coisas de Deus em primeiro lugar? As bênçãos de Deus ficam retidas. Sabe o que é retida? Você sabe? Sabe o que é retida, Sula? Fica sem, né? Fica segura, Deus segura. Libera. Ele não entrega. Libera, Tipo o libera. papai e mamãe falam assim, ó, eu comprei um presente pra você, mas você tá muito desobediente, eu não vou entregar. Chato isso, né? Ah, é? Aí o papai fala assim, eu comprei aquele jogo que você queria, mas a nota foi baixa esse bimestre, não vou entregar agora não. Vai ganhar. Melhora as notas primeiro, que aí eu vou entregar o presente, o jogo que você queria. E Deus faz isso com a gente. Quando a gente começa a fazer só as nossas coisas e esquece das coisas de Deus, Ele fala, pera lá, vou segurar as bênçãos aqui, não vou entregar mais nada, até esse povo acordar que está na hora de fazer minha obra primeiro. E Deus fez isso com eles, falou, ó, façam a minha obra primeiro, e aí vocês vão ver as bênçãos, ó, virem de monte, aos montes. E Deus prometeu derramar muita bênção sobre aquele povo, a hora que eles fizessem a obra dele primeiro e bem feito. Também não podia ser de qualquer jeito, né? Então eles fizeram, nem foi o melhor como o templo de Salomão, mas ficou pronto como Deus queria e Deus prometeu que a glória seria ainda maior. Legal isso, né? Então, agora era hora de comemorar. O templo antigo foi destruído, o templo novo ficou pronto, embora fosse menor, e agora era hora de festa. Dizem, crianças, dizem que Ageu deve ter nascido na época da festa lá de Israel, uma das festas que se chama Festa dos Tabernáculos. Porque tem muitas festas, né, do povo judeu. E ele nasceu, então, provavelmente em uma época de festa, e a mãe dele deu esse nome para ele, um nome festivo, porque ele nasceu durante uma festa. E a Festa dos Tabernáculos era justamente a festa em que o povo montava barracas no meio da cidade, ficavam ali acampados durante os dias de festa, para eles lembrarem do tempo em que moraram no deserto. Porque no deserto eles moravam em barracas. Então todo ano eles comemoram, ainda se faz muito isso lá em Israel, ainda é uma tradição. Eles fazem acampamentos, fazem ali, se acampam nas barraquinhas para lembrar do tempo em que o povo de Deus morou em barracas no deserto. Mas agora tem casas, tem ali o luxo e o conforto para morar, mas mesmo assim não pode se esquecer do tempo difícil que passou e de que Deus cuidou deles. Então Ageu deve ter nascido nessa época da festa dos tabernáculos e a época em que até a casa de Deus era uma tenda. Lembra o tabernáculo? É verdade. Era uma tenda bem grandona. Eu falo para as crianças imaginarem assim, tipo um circo, mas não era redondo, ele era retangular, né? Era uma lona grandona, lá dentro tinha o Santo dos Santos, guardava a Arca da Aliança, fazia os sacrifícios do pátio. A casa de Deus era como se fosse a igreja da época, mas não tinha parede, era uma tenda. E a festa dos tabernáculos lembrava dessa época. Ageu nasceu durante essa festa e por isso ele tem esse nome. O livro de Ageu é bem pequenininho, tem 2 capítulos só. 2? Só 2. Ele é o segundo menor do Antigo Testamento, mas é um livro muito importante que traz essa mensagem de motivar as pessoas para fazerem a vontade de Deus primeiro, e aí Deus derrama o que mesmo pra gente? As bênçãos. Bênçãos. As bênçãos. Muitas bênçãos. Vamos orar e agradecer a Deus? Vamos, tia Michele. Vamos lá, porque a gente tem muito motivo para agradecer e para festejar, é ou não é? Muitos. Vamos orar então. Querido Deus, nós te agradecemos por mais essa videoaula, mais esse momento de ensinar um pouco mais da sua palavra para os pequeninos. E te agradecemos porque nós temos o conforto da nossa casa, nós não habitamos mais aí em tendas, não moramos mais de um lugar para outro, não somos nômades, como aconteceu com o teu povo muito antigamente. Nós temos conforto, nós temos a moradia e mesmo que morássemos em tenda, nós deveríamos ser sempre gratos, como o povo não conseguiu ser durante a escravidão, durante a peregrinação. O povo sempre murmurou. O Senhor não gosta que a gente murmure, reclame. Então nos ensine a sermos gratos e a fazermos sempre primeiro a sua vontade. E assim o Senhor nos entrega as bênçãos que estão retidas, estão seguras em suas mãos para o momento em que a gente for grato, em que a gente fizer as suas coisas em primeiro lugar e crendo que, mesmo que seja tudo mais simples, ainda será uma glória, uma fama, um
sucesso maior do que foi na primeira casa, no primeiro templo, no templo de Salomão. Que as crianças possam reconhecer isso, que mesmo as coisas simples são motivo de festa, de alegria, de comemoração e de gratidão. Em nome de Jesus, amém! Amém, amém, amém. Agora vamos terminar então comemorando mais um pouco os nossos pompons. Beijo para vocês, crianças. Façam festa em casa, festa, muita festa, porque Deus é um Deus de festa, Ele ama festejar. Glória a Deus, beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau.